Gente querida do Terror Nadna, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Já parou para pensar no que significa a órbita terrestre, o girar do planeta, um eixo, um astro flutuando? E nesse contexto temos o quê? O tempo. E o tempo, ele segue o seu ciclo. Gerações e gerações de seres humanos passam por aqui. Aí vem aquelas versões, passam e voltam. Existe uma vida depois da passagem. Aí a gente se pergunta, poxa, mas se tem a reencarnação, por que nesse planeta? Por que não em outro? E se temos que voltar, por que voltar como seres humanos? Existem várias espécies aqui. Mas nesse emaranhado, que lógico, jamais chegaremos a um acordo, tem aquela dúvida. O que levamos para outra vida? E o que a gente traz de vidas anteriores? E ainda considerando se existirem o antes e o depois. A gente não sabe. A gente não tem certeza de nada. Mas a gente sente. Existe um cheiro imperceptível que nos faz imaginar. E é claro, onde há fumaça, há fogo. Onde há um cheiro, uma dúvida, eu não sei o que há, mas com certeza há. Então, considerando essa forma de pensar, que inicialmente parece não ter muito sentido, mas aí se nós formos a fundo, iremos perceber que realmente não tem, é que o relato a seguir me impressionou, e me impressionou muito. Então peço a você que assista até o final e tire suas conclusões. Relato, terror, o enviado. Senhor Romário, o meu nome é Simone. E eu pensei, antes de enviar esse meu relato, por uma série de fatores. Não sou uma pessoa que gosto de estar em evidência, uso muito pouco redes sociais. Sou até meio introspectiva, espiritual, física e socialmente. E ficava imaginando qual seria a minha reação se visse a minha história publicada, jogada na rede, sabendo que as pessoas estavam assistindo, ouvindo, tomando conhecimento e tirando conclusões. Assusta. Assusta porque se eu fosse definir o que eu vou contar agora, diria, é a história da minha vida. E só. Se as pessoas acreditarem ou não acreditarem, ela continuará sendo a história da minha vida. Mas de repente se desrespeitarem, se zoarem, se chamarem de uma história de ficção, uma invençãozinha, uma lenda urbana, eu não sei qual será a minha reação. O senhor já imaginou? De repente descobrir que a história da sua vida é uma mentira, embora tenha sido verdade? Eu pareço assim, eu acho, à primeira vista, uma pessoa meio confusa, né? E pode ter certeza que eu sou. E não é por falta de razão. Escolhi o seu canal apostando na seriedade, no carinho que o senhor concede às histórias que recebe e principalmente no respeito. Gosto da sua forma de narrar. E fiquei curioso em saber como seria ouvir a minha história como se eu estivesse falando para mim mesmo. E eu noto, que acompanho os seus vídeos há muito tempo, que as pessoas normalmente gostam de fazer uma retrospectiva, né, para colocar quem está assistindo no ambiente, dentro da história. E eu não teria como ser diferente. Porque a história da minha vida, ela começa com um nome: Marisa.
E o início? O início foi há 36 anos atrás. Naquele ano, a minha mãe era uma jovem, bem mais jovem do que eu sou hoje. Muito mais jovem do que eu era quando aconteceu tudo. Ela e meu pai estavam vivendo juntos. Estavam felizes, aquela história de amor de juventude. Ele com 20 anos, ela com 17 para 18, morando naquela kitnet que era a carinha deles, cheios de planos. E de repente, minha mãe ficou grávida. Ela sempre afirmou que a gravidez não foi indesejada, não. Mas foi totalmente inesperada, porque segundo ela, sempre foi cuidadosa. O meu pai sempre foi um cagão com relação a isso. Ele queria muito ser pai, mas não cedo. Então eles tomavam muitas precauções. Segundo ela, 100%. Mas ela ficou grávida. A princípio um choque. Depois veio uma certa resignação. E segundo ela, só 7 meses depois, quando eu estava, me preparando para entrar na vida deles e acabar com 90% dos planos, é que eles começaram a me curtir. E a minha mãe, uma jovem, linda, saudável, modéstia à parte igual a mim, eu puxei a beleza dos dois. Teve uma gravidez tranquila, ela continuou trabalhando, estudando. E diz que quando estourou a bolsa, ela estava em cima de uma escada pregando um quadro que tinha colocado na parede. Ela era bem doidinha. Mas acho que toda jovem é doidinha. Aí quando ela sentiu que tinha chegado a hora, já estava com tudo organizado, ligou para o meu pai, que estava no trabalho, que veio, foram para o hospital. Aí estavam esperando o ginecologista dela chegar. Acho que estavam ali, acho que até jogando cartas ali. Ele chegou, perguntou como é que ela estava, o que estava acontecendo. Ela disse, não sei, eu acho que a hora está chegando. Ele examinou e disse, filha, a hora já chegou, vamos lá, que essa menina está explodindo. Claro, já sabiam que era uma menina. Disse a minha mãe que ela foi assim para a sala, preocupada com as dores que se falava, aquela coisa toda. Diz que ela chegou ali, quando pensou em sentir dor, lá estava eu. Foi uma festa no hospital. Foi uma festa no hospital. Porque, de alguma forma, os médicos, os enfermeiros, todos ali, abraçaram a minha mãe, eles torciam por ela, porque ela era novinha e tinha uma cara de menos idade ainda, era uma criança, muitos diziam que ela tinha 15, 14 anos. E ela estava encantada, desde a primeira vez que começou a fazer o seu pré-natal, com uma auxiliar de enfermagem, a Marisa. A Marisa, que na época tinha uns 30 anos. E ela se apegou tanto a Marisa que elas ficaram amigas mesmo. E quando a criança, leia-se eu, nasceu, a Marisa vibrava. Dizem que ela estava mais feliz do que a minha avó. Foi a Marisa que deu o primeiro banho em mim, foi a Marisa que cuidou da minha mãe. E a maior surpresa foi quando minha mãe saiu, foi para casa, a Marisa ia lá em casa, como quem não quer nada, quase se convidando para ser minha madrinha.
Só que a minha mãe já tinha escolhido os padrinhos, as madrinhas, aí ela, um dia ela toda acanhada com a Marisa lá na casa dela, cuidando, fazendo, aquela coisa toda, comigo no colo, cara. A minha mãe foi explicar, pô, Marisa, como eu gostaria que tu fosse madrinha da minha filha. Pena que eu já escolhi, já prometi. Ela disse, não, por favor. Não. Eu não quero ser madrinha de nada, eu só quero que você me deixe cuidar dela. Minha mãe meio que se preocupou. Eu, como assim? Olha, tu é nova. Tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, tu é desajeitada, tu sabe que é desajeitada. Teu marido não convive muito bem com a tua mãe. Pelo que eu vejo, tu não é muito chegada à tua sogra, porque na verdade nada contra elas, é que vocês querem ter a vida de vocês ali, sem ter bedelho. Isso é mãe, sogra, avó. Se mete muito. Então, se tu quiser, eu venho trabalhar para ti. Minha mãe disse, como? Eu venho trabalhar para ti. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar salário, principalmente o que tu ganha lá no hospital. Marisa falou, por favor. Não é por questão de dinheiro. Deixa eu ficar junto com a minha bonequinha. Diz que era assim, era algo inexplicável. A minha mãe aceitou. E Marisa, a princípio, vinha de manhã e ia embora para casa dela, altas horas da noite. Para minha mãe, Marisa foi uma bênção. Porque além dela chegar cedinho, olha, para você ter uma ideia, segundo consta, ela chegava para fazer o café da manhã com o casal ainda dormindo. E não porque eu incomodava à noite, porque modéstia à parte, o que me falaram é que eu sempre fui uma boa menina, dormia tranquila. Mas meus pais trabalhavam muito mesmo. Então ela chegava cedinho, fazia café pro casal, o casal ia embora, deixava a louça, deixava tudo, deixava quarto por arrumar. A Marisa limpava o apartamentinho, deixava em cima, o sonho de toda menina recém-casada, ainda mais mãe. E a minha mãe ia trabalhar mais tranquila, porque Marisa cuidava de mim assim. A vizinhança ficava impressionada, muitos pensavam que Marisa fosse a mãe da minha mãe, uma tia. Muitos comentários com a minha mãe. Tipo, a inveja. Quem não gostaria de ter uma pessoa de confiança? E seu Romário, o tempo foi passando. O tempo foi passando. E a minha vida ficou sempre associada a Marisa. Ela era a minha segunda mãe, quem sabe até a primeira. Mas nunca quis se colocar nessa posição, ela sempre ficou na dela, ela sempre dizia que eu tinha que respeitar e amar minha mãe, meu pai. Com o tempo eles começaram a ganhar dinheiro, meu pai até dizia que, nossa, que eu tinha trazido boa sorte para ele, que depois que eu nasci, os negócios dele começaram a dar certo, ele foi crescendo, pôde comprar um apartamento maior. Aí Marisa foi morar com a gente. Olha, a minha infância, a minha juventude, a minha adolescência foi maravilhosa. Mas daí chegou a hora da famosa universidade, que eu teria que sair da cidade. Claro que eu tinha que arrumar um canto para morar. E a minha mãe dizia que eu ia ter que morar na casa da tia Dinorá. Nossa, eu não queria, nada contra a tia Dinorá, que ia me receber muito bem, mas não. Sabe aquela hora que a gente quer fazer voo solo? Eu queria ter minha casa, eu queria conviver com os meus amigos, e não com a minha tia. Não com o meu tio sentado no sofá vendo futebol. Não. Eu queria ter meu canto. Meu pai e minha mãe estavam irredutíveis. E uma dessas noites, pós-jantar, que eu estava numa discussão terrível, já dizendo que então eu não ia para a faculdade, eu ia terminar minha vida como balconista de uma loja qualquer, eu não queria mais carreira, porque eu não ia sair da casa do cabresto para ir para outra, não, e aquela discussão. Aí Marisa, que só ouvia, ela não era de se envolver, ela disse assim, eu acho que eu tenho a solução. Quer dizer, meu pai e minha mãe, todos ouviam ela. E eu me enchi assim.
Aí a minha mãe, solução aqui, solução. Bom, a minha solução, se der certo, chama-se Dorinha. Ninguém entendeu. Aí ela explicou. Dorinha era uma prima dela que casou com um homem com uma boa condição financeira, morava numa belíssima casa, uma casa de 2 andares, de 30 de frente, mais um eito de fundos, uma casa que tinha uma sala ampla, uma cozinha, tinha, sabe, na sede, tinha 6 quartos com uma suíte, tinha uma varanda, aquela coisa toda. E nos fundos ainda tinha uma edícula maravilhosa, com garagem, com quarto, um apartamento. E que o marido de Dorinha tinha falecido, deixou um dinheiro para ela, deixou a casa, mas ela viu que não teria condição de manter a sua casa no nível que queria. Então mudou para os fundos e os quartos da frente, inclusive a suíte, ela alugava para estudantes. Então, em média, eram 2 estudantes por quarto. Tinham 12 que pagavam um dinheiro muito bom para ela podia se manter. Quer dizer, cada quarto seria, digamos assim, a kitnet de estudantes. Ela só aceitava meninas, por razões claras. Ela não era de ficar em cima, de controlar, mas dizia que o único homem que ela queria entrando naquela casa seria um padre, se castrado fosse. Era até uma gozação. Aí tinha aquela coisa, mas pô, nós temos que fazer trabalhos, nós temos colegas homens. A norma da casa era clara. Ali na casa principal tinha 2 salas amplas, sala de estar, tinha sala de jantar, tinha uma cozinha maravilhosa que era pública. Aí os quartos eram independentes. Ali era para moradoras, mas lógico, se quisessem receber amigos, até fazer festas, ela não se importava. Mas que na edícula, que também era de 2 andares, ela morava lá em cima, tinha um apartamento montado com todo o conforto. E embaixo tinha um espaço com churrasqueira, que tinha era a garagem dos carros do marido, ela não tinha mais carro. E ali ela montou um espaço. Então, se a questão era fazer trabalho, se a questão era fazer festa, comemorar, podiam fazer ali, mas não na casa principal. Era o que ela exigia, que seguissem as regras e pagassem o aluguel pontualmente. O resto era liberdade. A minha mãe e meu pai, eles ouviram aquela descrição e disse, ó, a gente pode ir lá para conhecer? Pode, não tem problema. Eu digo, então se tiver vaga, eu vou... Ela falou, eu vou conversar com a Dorinha. Ela é uma pessoa maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar dela, ela vai gostar de vocês. É uma mulher já de uma certa idade, mas uma cabeça aberta, uma mulher honesta, que gosta de
Tudo às claras. Ela define, tu faz a tua parte, eu faço a minha. Nossa. Veja bem, senhor Romar, não era o meu apartamentinho, a minha kitnet, não, que eu poderia, sabe, levar quem eu quisesse, aquela coisa toda. A minha intenção não era levar homens lá para dentro da minha casa. Mas era uma república. Que eu teria amigas. Que com um pouco de sorte, lógico, eu teria uma colega de quarto. Aí, poxa, se eu desse certo com ela, ia ser maravilha. E era muito animado mesmo. Então, as meninas todas tinham namorados, elas iam lá na parte dos fundos, sabe? Meu pai e minha mãe foram, nós fomos até a casa de Dorinha. Nossa, uma casa incrível, incrível, um bairro muito bom, uma casa muito bonita. Minha mãe disse, eu acho que eu quero morar aqui também, sabe aquela coisa toda? E Dorinha veio, meu Deus, uma simpatia só. Recebeu a todos, mas na casinha dela, lá nos fundos, para dizer que aquele espaço ali da frente não era dela, era dos seus hóspedes, que ela chamava. Aí conversamos e coisa, ela disse, mas só tem um problema. Aí eu meio que gelei. Ela falou, olha, os quartos menores, coisa, eles já estão todos ocupados. Só tem a suíte master. E a suíte master não tem hóspede nenhum. Porque, claro, é maior, se torna mais cara. E eu não tenho como colocar a menina onde já tem duas, que é fora do combinado. E claro que colocá-la sozinha na suíte sairia absurdamente caro. Ela poderia até, acho que com dinheiro, poderia alugar um apartamento menor, ter a vida dela. Aí meu pai e minha mãe se entreolharam, eu já fiquei decepcionada, porque eu sabia que eles não teriam dinheiro e coisa. Aí Marisa disse, Dorinha, vamos fazer o seguinte, vamos raciocinar com lógica. Se essa jovem linda aqui for morar, a princípio sozinha na suíte, você receberá meio aluguel, que não é o que você quer, mas também é melhor que nada. Então ela entra, mas entra sabendo que chegará outra menina mais cedo ou mais tarde. E mesmo que essa menina seja um porre insuportável, ela terá que aceitar. Aí meu pai, preocupado em saber de quanto era essa metade de aluguel, porque ela falou que, poxa, para menina nenhuma querer, devia ser absurdamente caro. Aí Dorinha falou o valor. Meu pai olhou para minha mãe assim, porque, poxa, na casa da tia Dinora eles não pagariam aluguel. Aí Marisa, Dorinha, minha irmã querida, não decepciona a família. Por mim, olha o rostinho dela. Dorinha olhou para Marisa assim e disse, mas tu é um saco, né? Aí pediu desculpa pro meu pai e minha mãe, os dois assim,
Ó, quer saber? Essa suíte já está fechada há muito tempo. Vai, menina, traz as tuas coisas se tu quiser vir, paga o mesmo que as outras pagam, mas não fala isso para ninguém, pelo amor de Deus, nem para tua colega que vai entrar. Eu disse, olha, eu sou um túmulo. E eu entrei na suíte. Fui morar lá. Seu Mário, eu estava com 17 anos, entrando na faculdade. Pois bem, aos 22 anos eu estava formada, morando sozinha naquela suíte, tendo todos os privilégios possíveis e imagináveis. Porque quando eu estava para me formar, eu cheguei para a Dorinha e falei, agora eu vou terminar meu curso. Aí eu disse, eu acho que eu vou ter que procurar um lugar para morar. Ela falou, olha só, se você quiser continuar aí, pode continuar. Eu disse, bah, tia, eu chamava ela de tia Dorinha, bah, tia Dorinha, o que eu posso lhe dizer? Eu me sinto tirando o seu dinheiro. Eu estou morando aí por um valor bem abaixo, a senhora não coloca ninguém. Eu soube que já tiveram candidatas, a senhora não quis alugar. Ela não quis porque eu não fui com a cara delas. Eu achei que teria preocupação, porque elas eram meio da pá virada, ela disse. Tem hora que dinheiro não é tudo. Mas eu via outras meninas que moravam lá que eram umas capetas, que passavam longe de códigos de boa conduta feminina. E ela não se importava. Até eu comentei com Marisa, eu não entendo a Dorinha, por que ela faz assim? Por que em outros quartos pode ter qualquer tipo de menina, desde que respeite as ordens da casa, e no meu ela exige? Marisa disse, olha, porque na sua casa elas estarão na tua intimidade, e nem Dorinha nem eu queremos que você seja perturbada no seu sossego. Olha, eu não consegui entender, mas aquelas mulheres faziam tudo por mim. Eu realmente fui muito feliz naquela época. As meninas, lógico, tinha aquela rotatividade, né? Algumas chegavam, outras saíam, mas todas se encaixavam, eram minhas amigas, amizades que guardo até hoje. Sabe, a gente se divertia, a gente brincava, a gente estudava juntas. Já o meu quarto, a minha suíte, de repente eu transformei numa pequena kitnet com a cara que eu sonhava ter. Meu Deus, elas quando chegavam ali ficavam maravilhadas. E o melhor, quando eu estava ali dentro, eu sentia uma paz. Parecia que tinha gente cantando, sabe, aquelas cantigas de ninar, abraçadas comigo. Era um lugar tão aconchegante, tão meu. Mas eu não me importava de dividir, só que não chegava ninguém. E nenhuma das que moravam ali chegava a questionar por que eu estava sozinha, por que não estava, por causa do crime. Não. Até teve uma vez que eu lembro que uma das meninas, a prima dela estava vindo para a cidade, estava procurando lugar para morar. Ainda comentei, poxa, vamos conversar com a dona Dinorá, ela vem morar, ela divide aqui comigo, não tem problema. A menina me olhou assim, eu lembro até hoje, a Raquel, me olhou assim, não, aqui não. Aí eu pressionei, ela quis desconversar, eu digo, mas por que aqui não? Alguma coisa contra mim? Ela disse, não. Foi muito legal. Mas esse quarto aqui tem sombras.
esse quarto aqui, a gente entra, agora não, agora tu tá aqui. Mas se a gente entra sozinho aqui, que algumas vezes algumas meninas já entraram aqui até por curiosidade, a gente se sente sufocado e sente um cheiro estranho, uma coisa esquisita. E isso, mas que cheiro? Meu Deus, aqui é a minha casa, tu tá louca? Não, tu tá sentindo algum cheiro? Ela, não, agora não. Mas nenhuma menina quer passar a noite aqui. E todas as que alugaram não ficaram nem uma semana. Aquilo me deixava assim meio, sabe? Eu não conseguia entender. Era o meu canto, meu maravilhoso canto, que eu tinha me sentia bem. Para mim era um paraíso, meu Deus. Tinha até uma varandinha. E ela me falou aquilo. E outra, digamos assim, uma carência que eu tinha na minha vida pessoal, era justamente no lado afetivo. Eu não conseguia entender. Sempre falei e repito, não era a minha intenção, eu não sair para lá para encontrar homens, me relacionar com homens, ou conseguir um compromisso, não. Mas eu estava uns 6 meses lá, eu conheci o Rogério. Ele não estudava na faculdade, ele era mais velho. Nós nos encontramos num barzinho da cidade. Nossa, eu fiquei encantada, Rogério é maravilhoso, é um menino lindo. Olha, não seria difícil de eu me apaixonar por ele, eu sabia que eu queria ficar com ele, eu levei ele lá, apresentei para a dona Dinorá, nossa, ela o recebeu muito bem, aquela coisa toda. As meninas também o conheciam. De repente, do nada, veio uma promoção inesperada para Rogério, que era um funcionário do administrativo da empresa, pensava em fazer carreira e tudo, mas estava longe. De repente ele pegou uma gerência para ganhar muito mais, mas lá nos Cafundós de Judas. E lá se foi Rogério. Ô, seu Romário, eu lembro do Tado. O Tado, eu também o conheci assim, tipo, por acaso. Fiquei encantada com ele, com a história da vida dele. Ele dizia que tinha sido casado, tinha uma filhinha de 3 anos que morria de saudade da filha. E que foi uma coisa louca, ele estava casado, ele estava feliz, ele estava tranquilo. Aí de repente a sua esposa, por razão que ele não tinha certeza, ele imaginava que poderia ser até outro cara, mas sabe aquelas coisas que o homem vai contando devagarinho, com vergonha de entrar em detalhes. Mas nós começamos a nos encontrar, eu comecei a ficar interessada por ele, e do nada, assim, de uma forma inexplicável, a ex-mulher do homem volta apaixonada, pedindo para recomeçar, e tinha que ver ele constrangido, dizendo que tinha que tentar por causa da filha, tentando me explicar. Eu dizia, não precisa explicar nada. Aquela foi a minha segunda tentativa. A terceira foi o Guto. O Guto já era mais playboyzão, já era da faculdade, moto, aquela coisa toda. Foi nós começarmos a sair, começar a me interessar por ele. E ele resolveu brincar de arrebentar para-choque de caminhão com moto. Ele não teve a mínima chance. Seu Romário, eu comecei a me sentir assim meio estranha e preocupada. Até eu comentava com a minha mãe, comentava com a dona Marisa, dizia, não, isso é coincidência, a vida é assim. Não, a vida pronta mesmo. É que não era a hora, e quando chegar a sua vez, você vai encontrar o homem da sua vida, se é que você quer, se é que você espera. E não pense que é porque ele se aproximou de você, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. E se for, você é um pé de coelho para os homens, né? Tirando esse último da moto, mas um ganhou uma promoção, o outro teve a família de volta. E até a Marisa falou, quer pensar, filha? Você deve ser mesmo protegida, porque esses homens não te fariam feliz, aquela coisa toda, e eu ia levar. Aí, seu Romário, chegou o dia que eu completei 24 anos. Nossa, de manhã,
Quando eu acordei, já bateram na porta. Eu ainda estava sonada, não tinha nem tomado meu banho, ia ainda fazer meu café, mas bateram na porta, eram aquelas meninas, me cataram, me levaram lá para os fundos. Tinha aquela turma, acho que a faculdade toda estava ali, para comemorar o meu aniversário, cedo da manhã. Tinha balãozinho, tinha salgadinho, uma festa surpresa, a coisa mais linda do mundo. Montaram um café da manhã, na verdade, me cantaram parabéns, porque tinham que ser cedo mesmo, porque todos tinham um compromisso. Bom, antes das 8 da manhã a festa tinha acabado e eu estava feliz. E olha, a dona Dinorá sabia de tudo e não me falou nada. Ela me deu um presente lindo. Eu fui trabalhar, mas quando cheguei no trabalho já mais gente me fazendo festa. Meu Deus, como eu me senti amada. Mas aquele dia, apesar de ser meu aniversário, foi um dia pauleira. E eu tinha acordado mais cedo, porque aquelas loucas me tiraram da cama. Aí cheguei no meu canto. Aí pensei, hoje eu vou chegar, vou tomar um banho, botar uma roupa leve, vou ligar para meus pais e vou curtir meu cantinho, vou dormir. Mas que? Nisso me chega uma das meninas, a Aninha, Seu Romário, junto com a dona Dinorá, dizendo que eu não ia estragar o resto da noite do meu aniversário dormindo. Não, vai viver, menina, vai viver. E me arrastaram. A dona Dinorá. Para uma casa noturna famosa lá na cidade. E aí chegamos lá, já encontramos outro pedaço da turma. Olha quem chegou aqui, aquela coisa, dança, brinca. Quando de repente eu olho na minha frente, eu vi aquela imagem. O cara tinha 1,90 m. O cara usava uma calça preta, colada, uma camiseta preta com uma jaqueta, sabe, aquela coisa de motoqueiro mesmo, aquela camiseta colada assim, regata. O homem era lindo. O homem era lindo. Ele só me olhava, aquele olhar assim, sabe, fixo. Eu queria continuar dançando, aquele homem não tirava os olhos de mim. Eu não sabia se eu olhava para ele, se eu desviava os olhos, eu não sabia. Eu não sabia como agir, a festa batendo. Nisso, ele se aproximou de mim, eu olhava para ele assim. Ele disse: parabéns pelo seu aniversário. Aí eu meio que parei. O engraçado é que a música estava alta, mas a voz dele eu consegui ouvir assim. Ele tinha um perfume, ele tinha uma coisa. Sabe aquela coisa de homem? Homem. Não esses meninos, cara. Não, homem. Eu falei: você me conhece? De onde? Ele disse: daqui. Nós fomos apresentados minutos atrás. Quando eu falei: como é que você sabe o meu nome e que eu estou de aniversário? Ele falou: porque eu não sou surdo e nem cego. Teu nome é o mais falado e o teu aniversário o mais comemorado. Desde que eu cheguei aqui não ouço outra coisa. Aí eu dei risada. Aí eu ri e ele olhou assim: nossa, mas que sorriso lindo. Era o sorriso que eu imaginava e você estava guardando. Guardando para quem? Eu toda desajeitada, toda assim. Aí eu falei: poxa, a coisa tá meio desigual. Tu sabe que é meu aniversário, tu sabe meu nome, de repente sabe onde eu moro, sabe tudo da minha vida. Eu também preciso saber um pouco de você. A começar pelo seu nome. Qual é o seu nome? Ele me olhou. Ele me olhava de cima para baixo. Ele tinha um cabelo preto, liso, comprido, uns olhos negros. Ele
Ele disse o meu nome. Bom, meu nome no seu idioma, no português, talvez a forma mais próxima de pronunciar seja Tiatlenekuil. Eu olhei, olha, sabe quando a gente se esforça para não rir? Eu falei assim, Tiatlenekuil? É mais ou menos isso. Claro que eu não assim fiquei surpresa total, porque eu não conseguia imaginar um homem daquele se chamar Betinho ou Chiquinho. Nada contra os Betinhos, Chiquinhos, mas Tiatlenekuil? Aí eu não sei se eu fiz menção que ia rir, ou se eu achei engraçado ou inesperado. Ele perguntou qual a graça. Eu, sem jeito, disse, não, desculpa, que é um nome diferente. Qual a origem de um nome desse? Ele falou, é Nahuatl. Falei, o quê? Você que sabe, é Nahuatl, Nahuatlil, Nahuatil, você que sabe. Não importa a forma que se diga. É o idioma asteca. Bom, quando eu vi aquela explicação, eu olhei aquele homem, disse, só podia ser índio mesmo. Mas pelo que eu sabia, os astecas eram baixinhos, aquele homem tinha quase da minha altura. Aí eu perguntei, mas quem te deu esse nome? Ele riu, olha, acredito eu que deva ter sido quem me batizou. Eu me sentia meio ridículo, meio infantil, mas cá entre nós, naquelas alturas, conhecer um homem no dia do teu aniversário que sabia tudo da tua vida, um homem com aquela aparência, aquele homem lindo, que se chamava Tiatlenekuil, coisa, sabe, Nahuatl, minha língua, mas eu ficava ainda mais fascinada por ele. Aí comecei a dançar. Ele não era um bailarino, mas também não ficou todo trancado, duro na minha frente, não. Aí teve uma hora que ele me puxou. Você arrumar o corpo daquele homem. Ele parecia um poste, parecia um mármore concreto. O meu nariz batia mais ou menos no peito dele. E era um perfume. Eu estava inebriada. De repente, os olhos dele se aproximaram dos meus. Aquelas luzes giravam, mas pareciam girar em câmera lenta. Aquela música, aos poucos, foi sumindo, foi sumindo. Eu comecei a me sentir bem, mas bem de uma forma que eu nunca havia me sentido. Nossa! Só podia ser um presente pro meu aniversário. Aquela sensação era maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. De repente, uma lâmpada na minha frente assim, no alto, um lustre, uma janela gigantesca aberta, com o sol entrando, eu deitada numa cama de casal gigantesca, vestida, mas eu estava usando uma espécie de avental. Eu não entendia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Aí de repente, bateram na porta. Eu disse que podia entrar. Vem aquele homem, com a mesma roupa da noite. Colocou uma bandeja de café cheia de fruta, cheia de suco, cheia de... Você deve estar com fome. Eu só perguntei. Eu não estava assim nervosa, assustada, não. Onde eu estou? Ele disse, você está na minha casa. Como é que eu vim parar aqui? Você não lembra? Eu disse, não lembro de nada. Fique tranquila, é normal. Mas o que eu estou fazendo nessa cama? O que aconteceu? Você me deu alguma coisa para tomar? Você se aproveitou? O que aconteceu? Nós fizemos sexo? Ele riu. Não.
Nós fizemos, mas nada com relação ao que você chama de sexo. Aí ele foi, abriu o armário, minhas roupas estavam todas ali, intactas. Aí ele falou que foi muito bom ter me conhecido, que eu podia ficar à vontade, mostrou onde era o banheiro, se eu precisasse mais alguma coisa eu podia ir na cozinha, sem problema nenhum, só que quando saísse, entregasse a chave para o porteiro. Daí eu perguntei, mas você vai aonde? Ele? Eu vou embora. Você tá de brincadeira, eu pensava, você tá de brincadeira, mas vai embora para onde, velho? Pro meu lugar. Mas que palhaçada é essa? Você não disse que aqui é a sua casa? E é. Ou melhor era, enquanto eu estava usando. Agora deixará de ser. Aí virou as costas, saiu andando, eu fui. Por favor, não saia, me explique o que está acontecendo. Ele só disse: minha linda, fique tranquila. Aconteceu apenas o que estava escrito. Aí ele falou uma frase que honestamente eu estava tão zonza que eu não sei repetir. Não sei, eu não lembro. Saiu. Eu fiquei olhando, eu não conseguia ir atrás dele. O hall do prédio era maravilhoso, coisa muito elegante. Ele pegou o elevador. Aí eu corri na janela para ver se eu via alguém lá fora, alguma coisa acontecendo. Eu só vi ele saindo naquela moto incrível, pegando a avenida e sumindo. Eu fiquei em choque, eu fiquei ali o dia todo, sem saber o que fazer, sem entender nada. Aí chegou uma hora que eu pensei, bom, tá na hora de ir embora. Fui, peguei minhas coisas. O apartamento era um luxo só, obra de arte, tudo. Desci, cheguei na portaria. Aí cheguei assim para tentar explicar alguma coisa. O porteiro: ô, dona Simone, obrigado. Já passou bem a noite? Eu disse: aham. Ah, feliz aniversário atrasado. Olha, eu não entendia nada. Chamei um táxi, fui direto para casa. Quando eu cheguei, estavam lá Dinorá e Marisa. Elas vieram me receber no portão. Aí eu olhava para elas assim, era algo incrível. Seria o momento de eu dizer o que aconteceu, mas algo em mim falava que eu não precisava dizer, que elas sabiam. E eu também estranhei a presença da Marisa ali. Eu fiquei mais confusa ainda. Então, ao invés delas me perguntarem, eu perguntei: Marisa, o que você está fazendo aqui? Ela disse: oh, meu amor, desculpa. Eu me atrasei, eu não consegui chegar ontem, eu queria estar aqui no teu aniversário. Quer dizer, aquela explicação, para o momento, serviu. Mas algo não estava certo. Mas também eu não tinha condição de nada. Eu fui para o meu quarto, e quando eu entrei no meu quarto, aquelas sombras que tinham me falado que existiam lá, pela primeira vez eu vi. Elas andavam pela parede, elas estavam presentes ali. Mas ao invés de eu me sentir, sabe, assustada, oprimida, pressionada, eu me sentia bem. Parecia que aquilo, de alguma maneira, me protegia,
e paparicava. E também eu não tinha cabeça para mais nada. Deitei e dormi. No dia seguinte, eu acordei tarde. Estava um silêncio na casa, as meninas todas. Lógico, cada uma tinha seguido o seu caminho, trabalho, estudo. Aí eu levantei, ao invés de tomar um banho e fazer um café, eu fui andando. Eu ouvi a voz no fundo. Aí quando eu cheguei, eu enxerguei Dorinha e Marisa conversando, mas elas não me viram. E elas estavam falando naquele idioma que aquele Nauk, Nawak, Nau-raio que os parta tinha falado comigo. O Titlan, né, falou comigo que Nauk, Nawak era o idioma que era asteca, era uma confusão na minha cabeça, mas elas estavam falando aquilo, naquele idioma, só que o que mais me enlouquecia, elas conversavam naquele idioma e eu entendia cada palavra. Quando elas perceberam a minha presença, elas olharam, mas olharam bem tranquilas. Mas não eram mais a Dorinha e a Marisa que eu havia conhecido. Era um olhar que eu logo identifiquei. Eu olhava para as duas e não tinha dúvidas. Na minha cabeça, assim, sabe, na cabeça, assim, eu ouvia vozes dizendo uma palavra, mas as vozes falavam tipo em português. Siuatelpisque. E repetiam Siuatelpisque, Siuatelpisque. O impressionante é que eu ouvia aquilo em português e dizia, mas não é assim que se fala, mas eu sabia o que era, o que significava. Eu estava diante de duas mulheres, mas não mulheres comuns. Eu estava diante de duas sacerdotisas. Eu cheguei pisando firme. E falei no idioma que elas estavam conversando. Numa provínncia, numa dicção que não deixavam, numa pronúncia, numa dicção que não deixavam dúvidas, que nós pertencíamos ao mesmo povo, se é que eu podia dizer daquele jeito. Eu fazia parte. Aí eu perguntei o que elas queriam de mim. Marisa só me disse, meu amor, confia em mim, eu nunca falei contigo e não vai ser agora. Deixe a natureza seguir o seu curso. Senhor Mário, pensamentos vinham na minha cabeça. Eu parecia uma tradutora, uma bilíngue de um idioma que eu nem sabia que existia. Mas quando eu lembrava o nome que aquele homem me falou, automaticamente eu traduzia para a nossa querida língua portuguesa. Ele é o enviado. E eu, a escolhida. Mas escolhida por quem? Escolhida para quê? O que estava acontecendo?
pior, que eu tinha consciência de, seja lá o que fosse, já tinha acontecido. E claro que a natureza não demorou para mostrar. Com enjoos, vômitos, náuseas, atraso da menstruação. Eu estava grávida. Grávida de um homem que eu não sabia absolutamente nada. E quando eu tentei confrontar Dorinha, ela simplesmente disse que aquele homem não era o pai da criança que eu esperava. E que eu tinha que sentir orgulho e preservar o que estava no meu útero. Porque eu estava gerando a criança prometida que mudaria a história e o futuro de um povo. Eu quis saber que povo era esse, já que Azteca era a tribo indígena que eu pouco sabia, mas que tinham poucos ainda na face da terra, que é mais seus descendentes, mas ela simplesmente disse que eu não precisava entender. Eu precisava apenas fazer a minha parte, cumprir a missão que foi dada a mim há 24 anos atrás, no dia em que eu vim para esse mundo. É claro que eu não comentei com ninguém. É claro que eu continuei naquela casa. É claro que de alguma forma eu me sentia segura ali, principalmente dentro do meu quarto. Eu deixei meu trabalho. Eu ficava confinada ali. Dorinha continuou agindo normalmente com as outras meninas. E elas, embora eu me sentisse assim outra pessoa, não notavam diferença nenhuma em mim. Elas curtiam, inclusive, a minha gravidez, sem perguntar detalhes. Quando eu entrava naquele terreno, era como se eu estivesse em outro universo. E quando eu estava no meu quarto, é como se eu estivesse num santuário. E eu senti aquilo que a minha mãe falou com relação à minha gravidez, que a princípio veio de forma inesperada, que ela não conseguia entender como havia ficado grávida, pois tinha tomado todos os cuidados. Mas que semanas antes de eu nascer, ela descobriu a beleza de estar grávida de mim e passou a me amar. E era o mesmo que eu sentia nas últimas semanas. Eu passei a amar aquela criança, eu amava aquela criança. Aquela criança nasceu no meu quarto. No dia do nascimento, aquelas sombras se transformaram em seres que eu não conseguia definir. A imagem em si era aterrorizante, mas para mim traziam tranquilidade. E quando aquela criança nasceu, Marisa a tomou nos braços da mesma forma que fez comigo. E seu Romário, foi a última vez que eu vi Marisa, e a última vez, ou única vez que eu vi aquela criança. Aquela criança que eu senti um carinho gigantesco, mas que no fundo eu sabia que não era meu filho. Sim, foi gerado por mim. Esteve no meu útero durante 9 meses, uma gestação que seguiu todas as regras humanas. Mas ao mesmo tempo, veja a palavra que eu vou usar, eu não podia ousar sequer ter a pretensão de me sentir a mãe daquela criança.
pois eu não sabia de onde vinha essa convicção, mas eu tinha certeza que era um ser muito acima das limitações humanas. Aí quem ouvir essa história pode pensar, uma coisa mais sem sentido, coisa mais ridícula. Como que uma mulher adulta, depois de passar por uma experiência dessas, fica 9 meses numa casa repleta de gente, simplesmente passiva, como se fosse um vegetal, aguardando todo o ciclo de uma gestação para dar à luz a uma criança que tinha certeza que, embora estivesse sendo gerada por ela, não era filha dela. E nem pensar em pedir socorro, sair, chamar a polícia, tentar saber o que estava acontecendo, quem era aquele homem, quem na verdade era a Dorinha, quem na verdade era a Maísa, se alguma das meninas que moravam naquela casa tinha algo a ver com aquela situação inusitada. Isso não é possível. E diante de uma reação desse nível, eu só posso dizer: quem pensar assim está correto, perfeito. Eu também pensaria dessa forma ou agiria de uma forma diferente se não estivesse envolvida. Mas vocês querem uma explicação? Eu não tenho. Eu passei aqueles meses como se estivesse num estado de hipnose, aceitando tudo com a maior naturalidade possível. E se querem saber, eu nunca senti tanta paz na minha vida.